Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira e nós estamos encerrando mais uma semana graças ao nosso Deus. Hoje nós vamos encerrar a semana com mais uma devocional Café com Deus. Eu aqui, seu irmão em Cristo, Bispo Edson, para juntamente com você mergulharmos mais um pouquinho na palavra de Deus. Hoje o Salmo 94, verso 18, será o objeto da nossa reflexão, onde está escrito o seguinte: Gritei, estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Escute isto. Gritei, estou caindo, mas o teu amor me sustentou, Senhor. Sabe, queridos, eu nem sempre tive um conhecimento profundo da palavra de Deus. Eu nem sempre tive um conhecimento daquilo que Deus queria a meu respeito. Eu nem sempre consegui entender a vontade de Deus para a minha vida. Eu nem sempre caminhei dentro da vontade, da direção de Deus para a minha vida. E por isso muitas vezes caí. Por isso muitas vezes errei. Por isso muitas, incontáveis vezes eu pequei. Sabe, houve épocas da minha vida que eu até achava que estava certo. Eu até acreditava que eu estava certo. E não passava de um legalista religioso. Os meus olhos, na verdade, estavam vendados por conta de uma vida religiosa, de uma fé religiosa, e não de uma fé viva em Cristo realmente. Sabe, às vezes eu não conseguia perceber o quão enganado eu estava acerca de tantas coisas concernentes ao reino de Deus. Às vezes dentro da igreja, frequentando a igreja, participando dos cultos, cumprindo todos aqueles rituais e liturgias que a igreja impunha, mas com um coração muitas vezes distante de Deus, distante do propósito que Deus tinha para a minha vida. E este, às vezes, é um grande engano de muitas pessoas que acham que o fato de ir dominicalmente a uma igreja vai transformar a sua vida. Não vai. O que transforma a vida de alguém não é participar de um culto religioso em um final de semana. O que transforma a vida de alguém é de fato ter um encontro real com Jesus Cristo. E assim foi comigo. Até um dia em que eu de fato tive um encontro real com o Espírito Santo de Deus. E eu percebi a minha condição lastimável, a minha condição miserável, que eu estava dentro da igreja e perdido dentro da igreja. Foi então que eu entendi que se Jesus voltasse naquele dia, ou se eu partisse naquele dia, eu teria perdido a minha salvação, por conta dos enganos que eu vivia. Então, se não for o amor de Deus, se o amor de Cristo não nos alcançar, nós nunca vamos poder viver um evangelho genuíno e verdadeiro. Quando o salmista disse: se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. É um grande fato, é uma grande verdade. Quando ele diz: gritei, estou caindo, é uma grande verdade. Se não for Deus nos sustentar todos os dias, nós vamos cair. Se não for o amor de Deus nos sustentando, se não for a graça dele te sustentando, te restaurando, nos colocando de pé, se não for a nossa vida, se não estiver no centro da vontade dele, certamente, fatalmente, seremos tragados pela vida ou pelos nossos inimigos ou pela nossa própria vontade, humana e carnal. Então não se engane, não se iluda. Nós podemos estar certo até de algo, mas estarmos totalmente equivocados em relação a outras coisas. Podemos até estar certo quanto à existência de Deus e à necessidade de Deus, mas totalmente equivocado quanto ao que Deus está esperando das nossas vidas. Então, Jesus, ele quer se revelar a nós e desbaratar toda mentira e engano nas quais nós acreditamos e estamos ingenuamente muitas vezes seguindo elas. E se não for através do Espírito de Deus, do Espírito da verdade, do Espírito Santo de Deus, que nos guia, a Bíblia diz isso, que o Espírito Santo de Deus, ele nos guiará toda a verdade, nos revelará o caminho certo a seguir. Se isso não acontecer nas nossas vidas, se nós não estivermos
em sintonia com Ele, talvez nós nunca vamos entender qual é de fato a real, perfeita, agradável, boa vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o amor de Deus pode te alcançar agora mesmo, mas você deve desejar isso, porque esse amor é o que vai nos sustentar. O amor de Deus é o que tira os nossos pés do caminho dos abismos. É o que livra a nossa mente do engano, das mentiras, dos engodos de Satanás. A palavra de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus é o que blinda os nossos corações contra todo ataque das trevas, que nos traz direção, que nos dá destino, que nos faz entender o propósito de Deus, a vontade de Deus, que é muito maior do que apenas ir uma vez ou outra em uma igreja e participar ou assistir um culto. Eu acho tão engraçado isso quando a pessoa fala, eu assisti o culto. Culto não se assiste, culto se presta. Nós devemos prestar culto a Deus, não assistir um culto. Nós precisamos prestar, entregar, dar o nosso culto a Deus. Que você seja achado por Deus nesta manhã. Que a tua vida seja achada por Deus nesta manhã. E que a sua vida entre em rota de colisão com a vontade de Deus. Que a sua vida entre em rota de alinhamento com a direção, com a vontade de Deus, com a bondade de Deus. Pois não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus, do que no centro da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, dos planos de Deus para as nossas vidas. Que você possa entender isso nesta manhã e vivenciar isso na sua vida neste final de semana, buscando a Deus, não por conta de uma religião, mas por conta de um relacionamento, não por conta das bênçãos que Deus pode te dar, mas por conta de quem Ele é, não por medo do inferno, ou simplesmente pelo céu que Ele te prometeu, mas porque Deus é Deus, simplesmente por Ele ser Deus, que você o ame, que você o busque, que você o adore, simplesmente porque Ele é Deus, sem troca, sem barganha, sem expectativa, só por amá-lo, só por ansiar estar com Ele. Que seja esse o desejo do teu coração nesta manhã. Pai amado, graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a minha vida. Pai, nesta manhã eu quero te pedir que o Senhor venha sustentar também a vida de cada irmão. Como o salmista diz neste verso, o Senhor me sustentou. Pai, que também o Senhor sustente a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Deus, desses que estão abatidos, cansados, sobrecarregados, aflitos, angustiados, tomados, ó Deus, pelo nervosismo, pelo medo, pela ansiedade, ó Deus, diante de tudo aquilo que eles têm visto e ouvido em suas vidas. Que o Senhor nesta manhã se revele, trazendo paz, trazendo sustentação, trazendo refrigério, trazendo alegria para a vida destes meus irmãos. Assim eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.